A planta nasce no solo da natureza e enraiza na pureza dessa terra e vai brotando, produzindo fruto, se misturando. Fala galera, beleza? Olha só, mais um vídeo iniciando aqui, top. Nós estamos aqui com o meu amigo Fábio Almeida, né? Esse fera. E nosso entrevistado de hoje aqui é nosso pastor Gúbio, né? Da Igreja da Paz. E antes de iniciar o vídeo, vamos aqui falar dos nossos colaboradores, né? Primeiramente, Pizzaria Caratiús, olha só, aí. Os homens já mandaram uma pizza esticada aqui pra gente, né, meu filho, daquele jeito. Viu? Ei, top demais, viu, meu filho? Nesse período de chuva, principalmente, você comer uma pizzazinha em casa, assistindo um filmezinho, é top, né? Um podcast. Um podcast é o nosso top, né? Aí, viu? Galeto Mania também, meu amigo, top Galeto Mania. Se você meio-dia quer pegar o almoço aquele jeito, um rangozinho top, é Galeto Mania. Deixa eu te falar, eu já soube que é 500 quentinhas diariamente, viu, meu amigo? Imagina aí, é porque o negócio é elitizado, viu? E lá em casa a gente faz parte dessas 500 aí. Rapaz, deixa eu pegar um gancho aqui. Meu amigo, eu comi uma feijoada do Galeto Mania. Olha aí, Galeto Mania arrasando, né, meu filho? É a melhor quentinha do dia de Crateús. Já fizemos vários testes, mas não tem igual não. Bate não. Olha só, preparatório Pai d'Égua, mas acabou de chegar, porque a gente tá com uma turma nova, tá? Para a Guarda Municipal de Sobral. Então você que ainda não se matriculou, vá lá no preparatório Pai d'Égua, que fica lá em cima ali da Clínica 5, beleza? Então vá lá no preparatório Pai d'Égua, então entre em contato com a galera no Instagram, beleza? O homem acabou de chegar, tava tendo aula de português. Esse aqui, melhor do Brasil, professor de português. Garanto, tá? E barbearia mundial, né, meu filho? Aí não tem igual não, barbearia mundial. Não, eu dei uma melhorada, viu? Porque o vídeo passado tava podre. Mas é isso aí, viu? Então, galera, vamos aqui iniciar o nosso vídeo. Meu amigo Pastor Gúbio, muito obrigado por estar aqui, meu amigo, a aceitar nosso convite e tal, viu? Você é um cara altamente desenrolado, muitas pessoas pediram o seu nome para estar aqui com a gente, né? E aí nós atendemos aqui e sabemos que você é um cara altamente desenrolado. Então, queremos agradecer aqui a sua disponibilidade. E muito obrigado, meu amigo, por estar aqui, tá? Boa noite, meu amigo Elson. Boa noite, Fabinho. Que alegria, meu amigo, de estar aqui participando com vocês desse podcast que já é sucesso, né? Rapaz, muito badalado aqui na nossa cidade, né? E eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né? E para mim é uma grande alegria estar aqui juntamente com vocês nessa noite. Obrigado, meu chefe. Show de bola. Então, boa noite aí também, galera. Eu sou o Fábio, né? Como tu me apresenta. Fábio Almeida, fera. Viemos aqui bater esse papo novamente aqui, né? Então seja realmente também bem-vindo, né? Em nome do Sustenta, miséria. Pancada assim, né? Então é uma honra, né? Ter você enquanto pastor, né? Representando aí um povo de Deus, né? Sua igreja. E aí a gente convidou você justamente pela expressividade da sua pessoa, né? O que você representa hoje na cidade em si. Que inclusive nós até perguntamos a alguns evangélicos, né? Rapaz, vocês podem nos dizer mais ou menos um cara que você pode nos indicar, tal, né? Que é desenrolado e tal, e falaram o seu nome, viu, meu filho? Não, exatamente, ó. Não foi assim porque nós te achamos bonito, porque tu tem esse... os olhos verdes, né? Esses olhos assim, né? Que a gente, vamos chamar ele que é bonito, né? Vai ficar uma imagem assim e tal, nós somos feios. Ei, Fabinho, perdão, só te interromper um pouquinho. Uma vez eu tava me achando muito bonito, né? Aí eu cheguei pra um amigo meu e falei, cara, eu tenho uns olhos verdes, mano. Aí ele olhou assim pra mim e falou, pai, olho verde de gente feia, meu amigo, é mesmo que nada. É um desperdício. Acenda. Daí quando a gente olha pra um gatinho, tem uns gatinhos assim meio feios, aí tem o olho bem azul, chega acende o olho. Não, pois é, enfim, aí o convite partiu disso, né? Da pessoa que você é, da representatividade que você tem, né? E sem sombra de dúvida, como você representa uma legião de pessoas em direção a Deus, né? Essas pessoas querem lhe conhecer, lhe ouvir e expandir ainda mais a sua história, seu trabalho, né? Porque como o podcast assim, é um bate-papo no meio digital, né? É a modernidade vindo, né? Por que não você estar nesse meio presente, né? Então nós estamos aqui para bater esse papo com você, para lhe conhecer e ver a expressividade da pessoa que você é, né? Então mais uma vez, seja bem-vindo, beleza? E de antemão, o que a gente quer saber, a gente sempre quer saber disso. Sempre queremos saber, sempre, de todos, né? Quem é o pastor Helder Gúbio, né? Parece uma pergunta profunda, mas quem é você? Tá. Primeiramente, Fabinho e o Elson, né, eu quero falar toda honra e toda glória, né, seja dada a Deus. Com certeza eu não estaria aqui
se não fosse pela pessoa dele, né? Ele é que nos proporciona viver tudo isso, né? E o Gúbio hoje é um homem que entendeu esse privilégio, né, de colocar Deus em primeiro lugar, sabe? Então, o Gúbio é esse homem que tudo que faz coloca Deus em primeiro lugar, e eu garanto para vocês, é algo maravilhoso quando nós temos essa virada de chave, esse entendimento, né? Pronto, Chico. Assim, de início que a gente fala até com todos, né? Além de saber quem é você, saber de onde foi que você veio, de onde foi que iniciou tudo, né? A sua caminhada desde o nascimento, onde foi, se é crateuense, não é? Crateuense, Meu amigo, eu tenho um privilégio, né, de ter nascido nessa cidade, sou filho aqui de Crateús, e ainda hoje, meus amigos, eu estava pensando sobre isso, né? Sobre tudo que eu estou vivendo hoje, pela graça de Deus, e olhando a minha trajetória de vida, porque na verdade a minha infância foi uma infância muito desafiadora, e eu quero contar um pouco dos detalhes para que no final todo mundo à vontade, meu filho, não tem mimimi não, viu? Então, eu sou o terceiro filho, né? Sou o filho caçula, e cada filho que a minha mãe teve foi de um pai diferente. Eu queria partir desse princípio, né? Cada filho de um pai diferente. E eu cresci, sabe, sem essa figura paterna por perto. E eu creio que esse podcast também vai fazer com que algumas pessoas elas possam até se identificar com a mesma história de vida que eu tive, e no final, né, entender como é maravilhoso a gente colocar Deus em primeiro lugar. Então, meus amigos, eu morei com a minha mãe até os 5 anos de idade. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há muitos anos atrás teve uma festa lá no BNB da Roberta Miranda. Não sei se vocês vão lembrar. Eita, meu amigo, o homem é doido. Rapaz, aí o que acontece? Aí a Roberta Miranda, ela, que eu saiba, ela só veio uma vez para Crateús. Pode até ter vindo mais, né? Mas eu era muito pequeno. E naquela noite aconteceu algo comigo e meu irmão, né? Naquela noite, a minha mãe, ela não tinha o entendimento ainda que ela tem hoje, eu quero deixar bem claro, né? Não tinha o entendimento que ela tem hoje. E ela foi para a festa. Ela foi para a festa com o namorado dela. E eu e meu irmão, meus amigos, eu acordei de madrugada e procurando a mãe, e cadê a mãe? Cadê? Rapaz, não tinha um cristão. Isso eu tinha talvez 5, 6 anos de idade. Criança demais. Criança. Aí o que acontece? Isso foi ali, porque eu esqueci o nome daquela rua, Gustavo Barroso, depois ali sobe o alto, pegando ali à direita, eu esqueci o nome daquela rua. Ela vai sair ali perto da Siqueira Campos, né? Não é ali perto da tua casa, não? Não, né? É bem na subida do alto, pegando à direita, rapaz. Eu esqueci o nome daquela rua, né? E aí o que acontece? A minha avó mora na Gustavo Barroso até hoje. E de madrugada foram bater na porta de quem? Da minha avó. Dona Raimunda, o Kennedy e o Gúbio estão lá chorando lá E aí o moral da história, eu fui morar, né, desde então com a minha avó. E aí foi a partir desse momento que eu cresci nos caminhos do Senhor. Olha como eu analisando o meu passado, o início, né? E analisando e vendo o que eu estou vivendo hoje. É por isso que a palavra de Deus fala, né, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí fui morar com a minha avó, e aí a minha avó começou, né, a me levar para a igreja. A tua avó já era da igreja já? Já, minha avó já... No caso, tua mãe não era? Minha mãe não era, né? Minha mãe, ela ainda não tinha conhecido Jesus, né? E aí fui morar com a minha avó, e aí comecei a ir para a igreja. Rapaz, eu era um pimentinha. Eu frequentava ali a igreja missionária, né, ali na Juvenal Galeno. E aí, meu amigo, o culto começava. Quando eu ia acordar, olha aí, quando eu ia acordar, o pastor já estava despedindo os irmãos, né? Então tu ficava na salinha das crianças? Eu ficava nos bancos da igreja dormindo. Ficava dormindo nos bancos da igreja, né? Deixa eu entender aqui uma coisa, só voltando aqui. Então, tu foi criado de início só pela tua mãe, né? Uhum. No caso, tu era 3 pais diferentes, mas ela nunca ficou com nenhum deles, né?
No caso, a minha mãe, Certo, tua mãe. eu morei com ela até os 5 anos, né? Morei E com a teus minha- irmãos ficaram com ela ou foram... E aí eu e meu irmão, a gente foi morar com a minha tua avó. Exatamente, eu e meu irmão foi morar com a minha avó. Um detalhe importante, Fabinho, é que eu esqueci de falar, de 3 irmãos, o mais velho morreu, ainda na gestação, entendeu? Então eu e meu irmão fomos morar com a minha avó. E aí foi desse momento que a gente foi criado, né? Nos caminhos do Senhor, digamos assim, né? Mas hoje tua mãe é evangélica? Aí o que acontece, meu amigo? Aí a minha mãe, né, fui morar com a minha avó. Minha mãe continuou nessa vida, né, de estar envolvida, né, nesse meio de digamos assim, de festas, bebidas. Eu quero deixar bem claro que eu respeito, tá bom? Aqui é a minha história, eu tô contando aqui a minha história, mas a minha mãe vivia nesse mundo, né? E ela não tinha o entendimento, né? É por isso também que eu gosto sempre de falar João 8,32, né? Que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, quando nós temos esse contato com a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos liberta, né? Nos transforma. E aí a minha avó falou para minha mãe: Francilene, a sua vida aqui em Crateús está muito assim, né, desafiadora de você viver. Minha filha, você não quer ir para Brasília, não? E aí tinha lá umas amigas dela, a minha mãe foi, né, para resumir aqui a história, a minha mãe foi, lá ela conheceu o meu padrasto e já está com mais de 20 anos que ela está casada, já está com mais de 20 anos que ela faz parte da Assembleia de Deus também, lá de Samambaiaçu. E o resumo dessa história, né, o resumo dessa história é que a minha mãe hoje, ela é totalmente diferente daquela mulher, exatamente, de muitos anos atrás. É por isso que a gente prega, sabe? É por isso que a gente fala sobre isso que a gente acabou de comentar. Se a pessoa conhecer a verdade liberta, transforma, e isso é algo muito, muito maravilhoso, né? Rubio, tu considera que essa mudança dela partiu também da visão que ela tinha de vocês? De ver vocês no dia a dia, na igreja, a pessoa que vocês se tornaram e tudo. Tu acha que isso motivou ela também? Eu acredito. As orações de vocês? Claro, com certeza. Até porque Tiago 5,16 fala, né, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a principal intercessora dela, Fábio e Elcinha, era a própria mãe, né? A minha avó, ela, quantas vezes, meus amigos, eu não sei se já aconteceu com você que está em casa, mas quantas vezes eu acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e a minha avó estava com as mãos literalmente aqui quase no meu rosto, orando por mim, né? Orando pela minha vida. E quantas vezes eu flagrei a minha avó de joelho, orando pelos filhos, né? Então isso é muito maravilhoso, né? E a partir de quantos anos, assim, dessa caminhada dentro da igreja, que tu foi começar a ter entendimento, que tu disse que tu dormia e tal, Pronto. tu foi começando a ter um entendimento mesmo do que era realmente o negócio? Pronto, que pergunta maravilhosa. Esse entendimento, Elcio, eu posso afirmar que eu só tive a partir de 2009. De 2009 para cá foi que eu tive mesmo, essa mudança de chave. Já com 19 anos, Já né? com 19 anos. E eu quero falar para vocês que o meu conflito nunca foi externo. Eu até pergunto para vocês dois: quando foi a única vez que vocês me viram em alguma festa? Em algum carnaval? Nunca participei. Para dizer que eu nunca participei de um carnaval, teve uma vez, cara, que isso há muitos anos atrás, né? Os meus amigos, rapaz, bora ali pra Praça dos Pirulitos. E eu não tinha um entendimento ainda, sabe? Pra mim, estar na igreja era algo que eu ia por ir, né? Não Sim, tinha, tu não tinha a mentalidade ainda, né? Rapaz, e eu cheguei nessa praça, eu falei, cara, e o que é essa questão de carnaval? O que eu vou fazer lá? Meu amigo, de repente começaram a jogar goma em mim, e jogava água, aquela coisa. Eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui num lugar desse? Não gostou, né, da experiência? Não gostei nada disso, né? E aí eu me senti um peixe fora d'água. E aí, respondendo essa pergunta sobre a questão do entendimento, até então, o meu conflito sempre foi interno. Por quê? Porque eu cresci, assim, tendo muito problema com pornografia, sabe? E a pornografia hoje, meu amigo, tem assolado
muitos homens e mulheres também, por que não falar, né? Então isso tem contribuído, esse mal chamado pornografia tem contribuído para que muitos homens e mulheres não consigam a autoridade em Deus, não é verdade? Entendi. Ei, Gubi, quando tu fala assim, tu cresceu nesse meio, né? Como assim que se deu isso? Como é que tu fala? Pronto, eu cresci nesse meio porque eu fui morar com a minha avó, né? E aí, como ela já era evangélica, não tinha outro destino a não ser a igreja. Então ela me levava para as reuniões da igreja. Quantas vezes eu viajei com a minha avó de pau de arara, né? Pau de arara, talvez hoje, muitos nem sabem o que é, mas eu viajei com a minha avó de pau de arara, ela ia para os cultos, né? E eu ia com ela. Então eu cresci nesse meio gospel, né? Digamos assim, esse meio cristão, né? E quando tu fala que a pornografia ela foi um negócio que te bloqueou internamente, como é que tu diz isso? Era um vício teu? Como é que era isso? O Elson, primeiro eu quero falar, João 10:10, o próprio Jesus, ele diz assim, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão que Jesus está falando é desse anjo caído, essa figura chamada Satanás. É claro que eu quero deixar bem claro, eu respeito todos vocês que estão assistindo. Se claro você tem um pensamento um pouco diferente do meu, eu respeito completamente o seu. Então a Bíblia diz isso, não é bem importante eu falar que não é eu que estou falando, Fábio, é a Bíblia que está falando. João 10:10 traz isso, né? Então esse anjo caído, esse diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E estava acontecendo isso comigo, a minha vida ela estava ficando uma vida sem sentido, cara, porque tudo aquilo que te domina, você passa a ser escravo. E eu estava sendo escravo da pornografia, meu amigo. Sabe, era aquela coisa que eu tinha um entendimento, eu sabia que isso ali desagradava a Deus, eu sabia que desagradava. Você tinha um entendimento daquilo, né, mano? Eu tinha um entendimento total, meu amigo. Eu tinha um entendimento. Eu sabia que se eu tivesse aquela prática pecaminosa, acima de tudo eu estava desagradando a Deus. E aí, eu sabendo disso, a minha avó, ainda hoje eu lembro, a minha avó, os cultos lá na igreja dela era na quarta-feira. Olha aí, na quarta-feira. Então, qual era o dia que eu me planejava e sabia que não ia ter ninguém em casa para me alugar um DVD, alguma coisa do tipo? Era na quarta, só esperar. Meu Deus, me perdoe, Senhor. Que o teu nome seja glorificado aqui, né? Ele já ficava contando uns minutos. Cara, tinha semana que sim, meu amigo. Tinha semana que sim. E aí o que acontece? Aí eu alugava, né, o DVD, né, aquela coisa. Teve uma vez, só abrindo aqui um parênteses, né? Teve uma vez que eu estava ministrando sobre isso, num evento muito grande, né? E eu falei, meus amigos, eu sou da época do DVD, né? Talvez aqui alguém seja mais atualizado, né, nos dias de hoje. E aí, quem aqui é da época do pendrive, né? Aí alguns levantaram a mão. Aí, quem aqui é da época de assistir online? A grande maioria. Vocês, né? Sem deixar rastro. Estão se entregando, né? Mas eu quero falar para vocês, assim, meus amigos, né? Sobre essa situação, né? E aí, quando eu tinha essa prática pecaminosa, cara, eu ficava muito mal, porque eu sabia que acima de tudo eu tinha desagradado a Deus. E aí na nossa igreja tem algo chamado discipulado, né? Que homem discipula homem, acompanha homem, né? Para ouvir ele, como é que ele tá. Como se fosse um conselheiro, né? Conselheiro, pronto, exatamente, né? Homem acompanha homem e mulher acompanha mulher. E nessa época, né? Eu lembro que eu já tinha iniciado na Igreja da Paz, eu lembro, né? Eu não era líder de nada ainda, eu quero deixar bem claro, né? Eu era apenas talvez um visitante, né? Só um membro, né? Eu era essa pessoa que estava dando os primeiros passos na igreja. A igreja aqui em Crateús começou no ano de 2009, né? E eu fui um desses membros que iniciei na Igreja da Paz. E aí, assim que eu iniciei, eu tive o privilégio de ter um discipulador sobre a minha vida. E eu entendi o que era o discipulador, né? O discipulado, né? Porque, na verdade, o discipulado não é só para pedir ajuda. O discipulado não é só para confessar uma tentação. O discipulado é quando você entende
sabe, o quão importante é você abrir o coração e reconhecer, sabe? Reconhecer que ali você não consegue vencer sozinho, sabe? Eu quero até me dirigir para o público agora. Talvez até hoje, né, em alguma área da sua vida, você tentou vencer algo só, não é verdade? Até Jesus, gente, até Jesus, ele escolheu 12, né? 12 discípulos, né? Em um dos eventos mais marcantes da Bíblia, que foi a multiplicação de pães, Jesus dividiu o povo, né, em grupos de 50 e 100. E quem foi que alimentou aquela multidão? Os próprios discípulos que estavam com Jesus. Então eu tive esse entendimento. Rapaz, sozinho eu não vou conseguir. E aí, abri para o meu discipulador. Cara, eu estou tentando vencer essa área da minha vida. E eu peço perdão para Deus, eu oro, mas é algo mais forte do que eu. E quando eu caio, eu me sinto a pior pessoa do planeta. Aí ele falou assim: Guga, pois todas as vezes que você sentir vontade, né, de acessar um vídeo pornográfico ou de se masturbar, você pode me mandar mensagem, independente do horário, se é de manhã, de tarde, de qualquer horário, eu tô aqui para lhe ajudar. E aí, meu amigo, confesso que isso foi no ano de 2009. Casei em 2011, casei em 2011. E aí até casado ainda caí também escorreguei nessa, porque é algo, pode falar. Eu acho isso interessante, que ele fala isso abertamente de uma forma libertadora, né? Porque se for isso para muitas pessoas, o cara tem vergonhoso falar isso, né? E ele fala abertamente mesmo, né, cara? Claro. Como superação, né? Como superação, justamente. E isso eu trago, né? Eu falo abertamente na igreja como um testemunho. Para louvar e glorificar o nome do Senhor, né? E aí, meus amigos, com essa disponibilidade dele, de estar do meu lado, de me entender, porque faz todo sentido quando alguém vai lhe ouvir e ela não vai te ouvir com aquele ar de crítica, sabe, cara? Aquele ar de, você não consegue porque você é fraco. Não, sabe? Mas aquela pessoa que se coloca do seu lado para falar assim: meu amigo, eu vou lhe ajudar no que você precisar, cara, isso faz toda a diferença. E o que eu mais entendo hoje, né, apesar de só ter 31 anos de idade, o que eu mais entendo hoje, né, é que a humanidade, meus amigos, está precisando, sabe, dessas pessoas, sabe? Eu olho para vocês, não é porque eu estou na frente de vocês não, mas eu olho para vocês hoje e eu vejo o reflexo de Deus na vida de vocês, que em cada um, sabe, Deus está usando para abençoar vidas, né? E eu ia deixar para o final, mas falar sobre abençoar. Eu sempre tenho um coração grato às pessoas que facilitam a minha vida, né? Que de alguma forma marca a minha vida. E talvez, Fábio, ninguém nunca te falou isso em público, né? Mas eu quero ter um coração grato a você, meu amigo. Quantas vezes eu cheguei ali naquele cursinho, né? E eu tava meio que a mente não entrava nada, e você com muita paciência, né, ensinava. Pessoal, alguém tem dúvida? Pessoal, entrou, vocês aprenderam mesmo. E aí, meu amigo, você repetia, insistia. E hoje, graças a Deus, em Deus eu atingi o meu objetivo, mas através de pessoas também que canalizaram isso. E eu quero ter um coração grato, meu amigo, a sua vida. Sobre o vídeo que eu fiz sobre gratidão, é isso aí mesmo. É verdade. O Elcio mandou ver aí sobre gratidão. Sobre gratidão, é isso aí, né? É saber reconhecer. Saber reconhecer, exatamente. E aí, meus amigos, né, para honra e glória do Senhor Jesus, hoje já fazem quase 10 anos, cara, que eu não sei mais o que é ver um vídeo pornográfico, eu não sei mais o que é se masturbar, sabe? Então eu falo isso abertamente para falar assim, igual no concurso, eu falo assim com meus amigos, meus amigos, se eu passei, cara, qualquer um passa. Porque eu nunca tive uma base boa de estudo na minha caminhada. Foi ralando a carcaça. Então, se eu passei, qualquer um passa. E eu falo isso, sabe? Se eu tô vencendo essa área, em Deus, qualquer um pode vencer. Não, tá verdade. Isso aí é uma motivação, né? Motivação. Certamente, né? Tem pessoas que vão nos assistir que
estão passando por isso aí ou passam por isso daí, né? Ó, agora pegando um gancho diante do que você falou do discipulado, né? Hoje você faz parte também disso, você ajuda outras pessoas, não só como um líder, né? Mas como alguém mais próximo. Porque assim, só uma vez, é porque a gente recebeu, né, mensagem de pessoas agradecendo o impacto que você tem na vida dela, a transformação que você faz na vida dessas pessoas, né? Que a gente recebeu umas mensagens no Instagram, as pessoas falando isso, agradecendo a você, né? Pedindo pra gente agradecer em nome delas, né? Claro. O discipulado hoje é uma ferramenta muito usada na nossa igreja, sabe? Porque assim que um membro ele inicia a caminhada de fé na nossa igreja, a gente já trata de encaminhar ele para uma célula, para um grupo familiar, né? Um grupo de oração. Inclusive vocês são meus convidados, tá bom? Para participar da minha célula, né? E aí o que acontece, meus amigos? Aí eles vão participar desse grupo familiar, né? Dessa célula. E lá na célula eles vão entender mais sobre o que é o discipulado, o que é um pastoreio. Porque no passado, Fábio, o discipulado era para toda a igreja. Hoje não, o discipulado é para quem entende. Porque eu confesso para vocês, nem todo mundo que está na igreja é aquela pessoa que já teve o entendimento. Ele está lá porque ele gosta de um sermão que é ministrado, ele ama a palavra de Deus, mas talvez ele ainda não teve o entendimento de abrir mão de certas práticas, cara, sabe? Certas práticas que eu digo pecaminosa. Eu acho interessante que isso que tu falou que foi um vício, né? Isso já abre portas para outros vícios, né? Da mesma forma que o cara pode enfrentar o vício sobre uma droga, né? Sobre a bebida, né? Que são de forma diferente, mas como você disse, né? Em Deus, né? Que você encontrou. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. E essa é uma pergunta muito pertinente, Elcim, porque tudo isso assim desagrada o coração de Deus, né? Tudo que for pecado, né? Tudo que for pecado e desagrada o coração de Deus, né? Realmente é algo que a gente precisa se libertar, né? Mas é claro que eu mais uma vez eu quero deixar bem claro, né? Eu cresci nesse meio, né? Assim, de crescer na igreja, sabe? De não ter esse hábito de se envolver em festa. E talvez tenha pessoas hoje que amam participar disso, sabe? Assim, e eu não vou falar que eu concordo, porque se eu falar que eu concordo, aí eu tô, né? Jogando abaixo tudo aquilo que eu tô construindo. Você constrói. Até agora, né? Mas tudo é o entendimento, né? Eu estou preparando agora, né, para me ministrar daqui uns dias na igreja uma palavra sobre Paulo, outra palavra sobre Salomão, que foi o homem depois de Jesus, né, o homem mais rico de toda a história da Bíblia, né? E Saulo, né, que depois ele se torna Paulo, né? O mesmo homem, não é duas pessoas diferentes, mas o que acontece? Ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Ele foi um grande perseguidor da igreja até ele ver, até quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava vendo Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja primitiva, ser apedrejado, e ele estava vendo, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas depois tudo muda quando ele conhece de verdade. Ele entende, né? Quando ele entende, cara. E aí, revelação. É a revelação, exatamente. É por isso que eu amo. Eu quero até falar sobre isso. Eu amo o homossexual, cara. Eu amo o homossexual. Eu amo todas as pessoas, porque todas as vidas são importantes para Deus. Isso é importante. Olha, eu queria até elogiar aqui, porque eu estava refletindo sobre essa ideia aí, né, que a tua igreja tem, que já nós vamos entrar nessa. Que igreja é essa, né? A gente quer saber mais sobre a igreja. Mas eu achei interessante, porque realmente assim, ó, você começou desde criança na igreja. Isso. Então, para ti, as práticas, né, da igreja foram desde pequeno. Isso. Tu enfrentou um problema, esse detalhe aí, né, esse problema em relação a uma convivência, a questão social. Mas hoje tem pessoas que vão para a igreja adultos já. Claro. Né? Por exemplo, a pessoa tem 30 anos e quer ir para a igreja. Claro. E realmente essa pessoa, quando ela vai para a igreja, assim, ela traz toda uma carga. Uma bagagem. Muita coisa de fora. De coisas
que para a igreja não é de Deus, né? Por exemplo, que não é de Deus, de acordo com a Bíblia, mas para essa pessoa era normal na vida dela. Claro. E hoje, quando a gente observa, gera até uma barreira, né? Assim, porque, ó, por exemplo, eu tenho 30 anos, aí eu vou para a igreja, aí a primeira coisa que eu olho assim, olha, eita, cheio de gente aqui, olha, essas pessoas são tudo cheias de Deus, são cheias da graça, e eu aqui, quem sou eu chegar aqui desse jeito, vindo do mundo, não sei nem o que é que tá acontecendo, aí essas pessoas vão porque acham bonito realmente, ou porque gostam do ambiente. E aí ter essas pessoas para acolher, para dizer assim, olha, esse problema que tu passou aí, eu também já passei, e eu sei como te conduzir a superar isso. Interessante. É abraçar, né? Abraçar. Porque assim, cada um tem um problema, né? Cada um tem um problema. Talvez que alguém tenha um problema com alcoolismo, o outro já não tem com alcoolismo, mas tem com prostituição. Aí ter alguém para dizer assim, ei, olha, eu passei por isso, eu sei como é que funciona, vem aqui que eu vou lhe ajudar. Claro. Que essa pessoa ela vai se sentir abraçada, né? Porque eu comparo até quando a gente vai pra academia a primeira vez, né? Às vezes você vai pra academia e você fica morrendo de vergonha. Porque você chega lá e diz, todo mundo já é malhado, todo mundo já sabe os aparelhos, sabe verdade, fazer, mesmo. E eu vou passar vergonha, vou derrubar um ferro em cima de mim, não sei o quê. Deve acontecer a mesma coisa com a igreja. Claro. Né? Só que chega na igreja, esse pessoal tudo já sabe como é que funciona, sabe cantar, sabe ler a Bíblia. E eu não sei de nada, e como é que eu faço, né? E a tua igreja, ela recebe isso, né? Assim, O cara diz assim, eu não sei nem orar, né? Não sei nem orar. Mas a própria palavra de Deus deixa claro que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai. Olha o que a Bíblia traz, cara. Com gemidos inexprimíveis. Olha aí, imagina. E falando sobre isso que o Fabinho falou, eu tenho um entendimento que o meu pecado é apenas diferente do seu pecado. Do seu pecado, entendeu? Então, todos nós somos pecadores, não é verdade? Porém, somos pecadores lutando contra o pecado. E tem uma história interessante, meus amigos, lá em João capítulo 4. É um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela estava lá no poço de Jacó por volta de meio-dia. Ela estava lá. Por quê? Porque na época ela era como se fosse uma prostituta nos dias de hoje. E aí Jesus encontra aquela mulher, né, samaritana por volta de meio-dia. E aí Jesus diz para aquela mulher assim: mulher, se você beber dessa água, porque ela foi lá com um cântaro dela, um vaso de barro, né, um vasilha de barro, para pegar água. E Jesus diz para ela: mulher, se tu beber dessa água, tu tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Porque a água que eu te der se tornará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí aquela mulher, ela falou: mestre, me dá dessa água, né? Para que eu beba e não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, chama teu marido e vem. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim para ela: você falou com verdade que não tem marido, porque até o que você tem não é seu. Ou seja, aquela mulher vivia uma vida de infidelidade. Então, o moral da história, essa mulher, ela experimentou dessa água da vida, sabe? Essa água que jorra para a vida eterna. Essa mulher volta para Samaria e ela anuncia, cara. Ela anuncia que teve um encontro com Cristo, sabe? E a cidade não foi mais a mesma. Por quê? Porque aquela mulher, ela anunciou essas boas novas, que é o Evangelho. E depois, os próprios samaritanos tiveram um encontro com Jesus. E falou assim para Jesus: agora, nós te conhecemos não porque nós ouvimos falar, mas porque nós estamos vendo que verdadeiramente você é o Cristo. Então, quando uma pessoa, cara, ela bebe dessa água que jorra para a vida eterna, a vida dela nunca mais é a mesma. Agora a gente pode levar uma informação muito importante. Tem um ditado popular que diz que o teu passado te condena. Não é verdade? Pronto. Conhecido. Meu amigo, isso persegue muitas pessoas. E hoje eu tenho procurado viver, meus amigos, uma vida que agrada a Deus. Porque se eu for viver uma vida para te agradar, Fábio, em algum momento da minha vida eu vou te desagradar. Sem dúvida, sem dúvida. Esposa? Laiane. A Laiane. Cara, se você for viver uma vida para agradar 100% a Laiane,
vai ter um momento que você vai desagradar ela. Agora, qual... E ela tá aqui, viu, pessoal? Tá aqui. Agora, qual é, Fábio, uma situação que você sempre vai agradar a Nayane? Laiane. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, cara. Quando você entende que a Bíblia diz o seguinte, ó. Assim como o marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Então, quando você entende de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu relacionamento, isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque você agrada a Deus, sabe, aqui no vertical, né? Você agrada a Deus no vertical e todo o horizontal ele é contemplado. Isso expande, cara. Você agrada a Deus no vertical e todo o horizontal ele é alcançado, né? Show de bola. Pastor, agora falando sobre a sua igreja. Primeiro detalhe que a Nayane quer saber é como é o nome, qual é a pronúncia. Tá. A pronúncia correta, que eu nem arrisco dizer. Pronto, eu disse, eu só vou falar Igreja da Paz. Igreja da Paz. Eu não sei falar o resto. Eu tava participando de um evento, assim que teve essa mudança de nome, né? Eu tava participando de um evento aqui na Praça Pública, né? E até um amigo muito querido, o subtenente Marcos Chaves, né? O presbítero, né? E ele tava... E as igrejas aqui presentes, paz... É essa igreja aí mesmo, Igreja da Paz, né? Mas a pronúncia correta é Paz Church, né? Paz Church, né? E o Paz, ele não é americanizado, ele não é Pierce, né? Ele é Paz de uma sigla chamada, de uma sigla de Projeto Amazônia. Porque foi na Amazônia, em 1976, onde o pastor Lucas Zuber, né? Que hoje está na glória, ele iniciou a Igreja da Paz no Brasil. Lembrando que essa igreja já existia nos Estados Unidos, né? Lá chamada Igreja... Então ela nasceu nos Estados Unidos. Isso, exatamente. E veio para o Brasil, né? Exatamente. Só que lá era a Igreja do Nazareno, né? E aí aqui no Brasil, né, a liderança abençoou, né, ter essa mudança de nome para a Igreja da Paz. Mas é muito importante falar que tanto o pastor Melvin, né, como a pastora Catarina, que são os pais do pastor Lucas, eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil com essa finalidade de anunciar Jesus aqui na nossa nação, né? Onde que fica localizada? Hoje a Igreja da Paz, né? O único estado brasileiro que nós não temos Igreja da Paz ainda consolidada é o estado da Paraíba. Mas todos os outros estados brasileiros, todos os outros estados brasileiros, nós já temos uma igreja muito abençoada, né? E eu quero falar sobre igreja, né? Claro que a gente está conversando sobre a Igreja da Paz. Sim. Todas fazem parte do mesmo corpo, né? Outro dia a minha esposa ministrando, Fabinho, e eu assim, e ela falou algo muito interessante sobre placa de igreja, porque tem gente que fala, minha igreja é a melhor, a outra igreja, não, gente. Aí ela falou, gente, placa de igreja só serve para duas coisas, é para tomar sol e chuva. É verdade. Placa de igreja só serve para isso, o importante é a nossa comunhão com Deus, né? E aí, em 2009, né? Em 2009 foi que iniciou o trabalho, né, aqui em Crateús, através do pastor Eibe, né, que hoje é o pastor presidente da Paz Church, né, no Brasil e no mundo, né. Hoje nós somos uma igreja internacional, temos igreja no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, né. Então esse nome Paz Church, ele é universal. Se nós chegarmos, né, em Aversa, né, que é na Itália, tá lá, Paz Church Aversa, Paz Church Crateús, Paz Church Viarejo. Mas tem uma tradução assim, ou em alguma língua, ou é uma sigla? Na verdade, church em inglês é igreja. Então é Igreja da Paz. Exatamente, Igreja da Paz. Né? O leigo mesmo no inglês E eu aprendi agora, depois da mudança do nome. E eu aprendi agora, né, depois da mudança do nome. Eu aprendi agora, né? A tua igreja, que a gente fala a tua igreja, claro. Você acabou de dizer em relação a essa nomenclatura, dizer minha ou tua, claro. Mas aí vocês não entendem, né? Quando a gente está dizendo de igreja dele, né? A qual você pertence.
ela é conhecida na cidade, por todo mundo, por ser uma igreja muito jovem, né? Uma igreja em que os jovens são muito são atraídos por ela, né? A igreja, assim, popularmente, né? No grosso modo, né? Assim, é a igreja que é lotada de jovens, né? O que vocês fazem para atrair tanta juventude? Tá. É interessante que toda igreja, pode ver, toda igreja ela tem a característica do pastor. Então, a nossa, além do pastor ser muito bonito... Tá vendo? Só porque ele é novo, porque ele é novo. Eita, brincando, tá, gente? Eu tô só brincando aqui. Então, além do pastor ser muito bonito, né? É jovem, né, também. E aí, gente, a gente tem entendido, sabe? De crescer mais ainda na leitura da palavra, sabe? Eu acho que uma igreja, ela é consolidada na palavra de Deus, sabe? E é isso, Fabinho e o Elcinho, que a gente está procurando crescer cada vez mais, sabe? Pregações voltadas 100% na palavra, né? E crescer cada vez mais. Então, é a palavra de Deus que atrai pessoas. Não é o evento A, não é o evento B, não é o evento C, né? E outra, o que eu entendo... As pessoas hoje estão com sede da palavra, sabe? As pessoas, elas podem até rejeitar uma visita de qualquer pessoa que seja, mas jamais elas vão rejeitar uma oração, sabe? Então, isso é algo maravilhoso, você entender que a população em si, e a população mundial, né? Está carente da palavra de Deus. E nós, esse ano de 2022, Deus ele tem ministrado no nosso coração algo muito maravilhoso, para nós sairmos das quatro paredes, sabe? Não estar só lá dentro da igreja, sabe? É hora da igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando só da Paz Church, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. É hora de nós ganharmos essas ruas, cara, anunciando as boas novas, sabe? Orando e as pessoas sendo libertas, curadas, né? Não por nós, né? Mas apesar de nós. Voltando agora um pouco para ti, como foi que tu decidiu, não sei nem como é que se diz assim, ele decidiu se tornar pastor, ou ele é nomeado, como é que é essa situação assim, como foi que tu decidiu e como foi? Muito boa pergunta, meu querido. É o seguinte, eu fiz parte e faço parte dessa igreja desde o início dela, tanto é que essa igreja nasceu na casa do meu tio, né? Dos meus dois tios, né? E aí através de um GE, o que é um GE? Um grupo evangelístico, né? E aí o pastor Eibe veio, consagrou a casa deles, né? Como um GE, um grupo evangelístico. E a partir desse momento, a palavra de Deus começou a ser pregada, né, como Igreja da Paz aqui em Crateús. Claro, eu deixo bem claro, nessa época não era igreja ainda, era apenas um grupo que se reunia. Como se fosse uma célula, como você disse, né? Como se fosse uma célula, mas ainda nem era uma célula, né? Porque o GE, ele antecede a célula. E aí, Elcinho e Fabinho, começou a vir tanta gente, que aqui é como se fosse a parede da sala dele, e as pessoas ficavam em pé, porque era tanta gente e a sala era pequena, as pessoas ficavam em pé, querendo ouvir ali o que estava sendo ministrado e falado da palavra de Deus. E aí, na época, a gente tinha uma cobertura espiritual, o pastor Rony, e o pastor Rony sempre foi aquele cara encorajador, sabe? Encorajador, assim, a paz. Pois está na hora desse GE. Pra cima. Pra cima, papai, né? Pra cima, E aí. Sempre vivo, E aí o pastor Rony era esse líder, cara, nato. Pai, pois está na hora desse GE se tornar uma célula. E eu lembro que meu tio ele falava, mas pastor, será? Se é agora mesmo? E aí, meus amigos, o pastor Eibe veio, né? Pastor Eibe, que hoje é o pastor presidente. E ele consagrou aquele GE numa célula. E aí, cara, com a bênção da nossa liderança, aí começamos a ganhar, expandir, ganhar pessoas para Jesus, né? E aí, isso em 2009. Em 2011, nós começamos a realizar os primeiros cultos de celebração, né? Aqui na nossa cidade. E os primeiros cultos de celebração foram realizados no Clube Sargento Hermínio. E aí, né, o nosso querido, saudoso, né, Sargento, né, Valquimar, né?
E aí a gente alugou, cara, aos domingos. E aí vocês sabem muito bem que lá no Sargento Hermínio era vesperal, dia de domingo. Forró dos véi. Forró dos véi. E aí, cara, o nosso culto começava às 18 horas. E a chave, quando o nosso amigo, com muito respeito, tava bom, né? Quando ele tava bom, a gente conseguia pegar no horário, né? Mas quando ele tinha tomado umas a mais, aí a gente pegava a chave mais tarde. Cara, nessa época a gente só tinha a moto do meu tio, né? E aí eu ainda lembro, era uma Titan, o ano 2005, e a gente saía levando cadeira lá pro Sargento Hermínio e levava mesa para ser o púlpito, né? Para colocar a Bíblia, aquela coisa. Rapaz, era um desafio muito grande. E aí, meus amigos, sem falar nos detalhes, né? Que a gente chegava lá, quantas vezes a gente jogou água tirando o vômito da galera, Foi, sabe? E aí, cara, a gente era algo assim muito... Não é... Quantas vezes... Não, mas é verdade. Quantas vezes a gente jogou água tirando, né, o vômito da galera, era garrafas quebradas, aquela coisa toda. E a gente sempre orava, né? A gente sempre orava. Deus, nós declaramos que hoje vai ser um culto poderoso, né? E assim acontecia. E aí o que acontece? O culto rolando lá dentro, chegava uma pessoa lá fora, pai, tá tendo aí um vesperal ainda? Tá, meu amigo, entra aí, tá tendo aqui um vesperal de Deus. E aí a gente colocava o pessoal pra dentro. E aí, cara, foi assim que a gente foi, né? A nossa caminhada é essa, né? E aí, em 2011, né, nós alugamos também o nosso primeiro prédio lá no Planalto. Quis Deus que hoje eu me perdesse, eu em Crateús me perdi e parei justamente em frente ao prédio ao qual no ano de 2011 eu fui consagrado obreiro local. Então, em 2011, né, o que acontece? Nós alugamos esse prédio, né, a liderança da igreja abençoou, nós alugamos o prédio. E iniciamos lá. Deixa eu só voltar um pouco, que eu fui consagrado obreiro local em 2014. Então nós iniciamos o primeiro prédio alugado aqui em Crateús foi em 2011 no Planalto. Em 2014 nós tínhamos 2 prédios, outro lá na Padre Macedo. E aí pela manhã era o culto, né, lá no Planalto, e à tarde era como se fosse o culto principal lá na Padre Macedo. E em 2014 eu fui consagrado pela nossa liderança, obreiro local, né, lá no Planalto, para cuidar da igreja, do culto pela manhã, tudo era eu e a minha amada esposa. Meu Deus, me perdoe, meu amor, não disse que eu era casado aqui nessa live, nesse podcast ainda. Meu amor, fui me apresentar, não disse nem que eu era casado, mas meu amor... Mas já falou, já ouvi, mas pode ser... Eu disse que eu era casado, nem tô... Ele não disse não. Ele disse... Aí ele disse daquela situação que ele casou. Foi, né? Não, disse não. Não, tô brincando, tu disse naquela hora aqui. E tem 2 filhos ainda. Né? Rapaz, então é verdade. Então, gente, eu sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, né? O nome dela é Érica, né? A pastora Érica. Somos os pais do Lucas e do Miguel, né? E meu amor, pra mim me redimir um pouco aqui, eu quero falar um negócio pra você. Eu queria ser um poeta, mas um poeta eu não posso ser. Pois poetas pensam alto e eu só penso em você. Essa daí já foi pronta, viu, cara? Como é que foi? Conquistou, viu? Aproveitando aí, ela nos deixou uma pergunta, viu? Olha aí. Como você tira o seu tempo com Deus? Isso é algo maravilhoso, viu né? aí, Érica? Eita, meu amor, tô respondendo aqui a sua pergunta agora, né? Então, eu quero logo saber como foi o negócio do pastor, exatamente. Aí o que acontece? Não, calma, primeiro... Essa pergunta foi a primeira. Foi a primeira, essa aqui. A doença foi a primeira. Não esquece da outra. Não pode esquecer não. Porque senão o poema vai ser rasgado quando chegar em casa. É verdade. Ei, Fabinho, eu vou te dar a missão. Ainda hoje tem que fazer um pra esposa que tá aqui do lado também. Ei, e o Elcio pra Nayane também, viu? Nayane? Chegar em casa, depois coloca aí, grava aí, viu, Nayane? Batatinha quando nasce. Tô brincando. E aí, meus amigos, né? 2014, eu lá, né? Obreiro local já no Planalto. E o meu tio aqui na Padre Macedo, né? E aí o que acontece? 2019, foi final de 2018 para 2019 foi.
Aí meu tio, ele decidiu morar em Fortaleza, sabe? Era um sonho, né? Foi morar em Fortaleza. A minha outra tia, a Lourdilene, né? Casada com o Marci, também sentiu essa direção de Deus, né? No caso dela, para ir para Fortaleza e foi para São Paulo. Hoje ela já tá lá em São Paulo, né? E esse meu tio tá morando em Fortaleza, né? E aí, eu já tinha sido consagrado obreiro local em 2014. E aí a nossa liderança falou assim, não, Gubo, então a gente vê, né, sente de Deus, né, de fazer esse convite para você e a sua esposa, de vocês pastorearem a Paixão de Crateús. Vocês aceitam? E aí, na hora, a gente, né, ficou tão surpreso, né, porque é uma responsabilidade. Com certeza, né? Meu amigo, é uma responsabilidade. E a minha vida, ela tem tomado uma conotação diferente. Hoje eu chego no quartel aqui para trabalhar, tem superiores, né, meu que me chamam de pastor. Então eu entendo hoje a responsabilidade que eu tenho nessa cidade. Pra quem não sabe, o homem aqui é policial, né? Pela graça de Deus, né? Vai chegar, Vai chegar. E aí o que acontece, né? Então, eu aceitei, né, juntamente com a minha esposa. Hoje nós fazemos parte dessa família. Hoje para mim é uma alegria, sabe? Eu não faço a obra de Deus com peso, com pesar, não. É uma alegria, sabe? É uma alegria a gente poder estar reunido, né, juntamente com esses amados irmãos. Para quem não sabe, né, a irmã do Elson, né, faz parte da nossa igreja, né, juntamente com o esposo Noel, né, irmão Noel. Um abraço, meu querido, irmã Josi, né, as filhas também. Um abraço para todo mundo aí da nossa igreja. Mande um abraço. Nós amamos vocês, tá bom, queridos? Tá bom? E aí, o que acontece, né? Essas pessoas, elas nos inspiram. Outro dia eu tava, e o Elson vai confirmar isso, outro dia eu tava numa reunião com os voluntários da nossa igreja, e eu falei assim, gente, é claro que sem Deus nós não chegaríamos a lugar nenhum, mas eu quero ter um coração grato a cada um de vocês. Sabe, que chega, todo culto de celebração, nós temos hoje 2 cultos, um começa às 9 e o outro às 18, porém, a equipe de voluntários que vai trabalhar em cada culto chega 1 hora mais cedo, para preparar, sabe, pra gente orar, então voluntariamente, né, então tudo é algo voluntário, né. Então eu levei esse agradecimento para ele, sabe? De ter esse coração grato. E um dia eu até parabenizei a irmã Josi, né? Eu peguei ela como exemplo, eu falei, gente, a irmã Josi, ela chegou recentemente na nossa igreja, mas meu amigo, é uma das mulheres hoje mais envolvidas na igreja. Líder, né? Líder nato, né? Hoje é uma das mais envolvidas. Então ela, juntamente com centenas de pessoas, porque hoje, graças a Deus, né? Vocês têm quantos membros lá? Aproximadamente, hoje, sinceramente, eu nunca vou saber te responder quantos membros nós temos. Sabe por quê? Porque agora são, nesse horário que a gente está gravando aqui, tem pessoas falando de Jesus e pessoas se convertendo. Verdade. Então nunca vou saber, cara, quantas pessoas. Né? Então é algo maravilhoso. Então isso está enraizado, Elson, no nosso coração, no nosso DNA, de nós sermos essa igreja missionária, de não perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E isso é algo maravilhoso, né? Gubo, então, pegando deixa aqui que o Elson falou, né? Que você é policial militar aqui, né? Do estado de Ceará, né? Para quem não sabe. Mas, então, quando você decidiu estudar para o concurso, né? Da Polícia Militar, você já era obreiro, né? Eu já era líder de célula, né? E obreiro local também, lá do Planalto, né? Aí eu queria ver como é que foi a reação, né, das pessoas, dos membros, ou da família, ou a tua mesma, a tua própria cabeça em relação a isso, a profissão, se tem algum empecilho, se tem alguma motivação. Como é que funciona essa escolha? No início eu sofri muita resistência, até por parte de irmãos dos bastidores, né? Ah, mas será assim, né? Ele quer seguir essa caminhada policial. Só que aí o que acontece? Eu tive, né, o privilégio de ser da mesma turma desse cidadão lá no Exército, né? Meu amigo, você deu baixa em que ano lá no Exército? 2017. Aí foi. Então a gente deu baixa junto, então. Justamente. Foi mesmo. 8 anos. Olha aí, cara, que maravilha, né? Tu foi sargento, né? Lá? Não, foi não. Soldado, né? Passei os 8 anos sendo soldado e hoje soldado na polícia e soldado de Cristo, né? E aí, trabalho lá, assim? E aí o que esse cara aqui foi pra Foi não, vai 100%. E aí o que acontece, né? E aí eu e o Elson, a gente deu baixa no ano de 2017.
E eu sabia que eu ia dar baixo. O Elcio tinha certeza que ele ia dar baixo também. Porque se tem uma certeza que o exército tem por temporário, meu amigo, não segura ninguém não. Passei os 8 anos, né? Graças a Deus passei os 8 anos. Foi muito aprendizado, né? Ensinamentos, é verdade. Hoje eu olho pro Elcio, o Elcio não é mais o mesmo lá do exército, né? Eu tenho certeza que ele também tem essa sem dúvida, sem dúvida. Então, tudo na vida é aprendizado, né? E aí, rapaz, o Pedrão, não sei se nem o Pedro vai ver esse podcast, né? Mas encontrei o Pedro lá no pátio da Fuzileiro. O Pedro com uma apostila debaixo do braço, né? Falando, ei, Globo, não vai estudar não pro concurso da polícia. Cara, eu confesso pra vocês que eu não sabia nem o que era concurso na minha vida. É sério, cara. Eu não sabia nem o que era concurso na minha vida. Aí eu falei pro Pedro, rapaz, cara, não, Pedro, eu acho que eu não vou não, cara. Aí o Pedro, rapaz, estuda, cara. Tu vai dar baixa agora e tal. O Pedro hoje é tatuador, viu? Ah, é? Eu não sabia não. Pedrão, um abraço, meu amigo. Deus te abençoe, viu, Pedrão? Ah, é, né? E aí o que acontece? Aí, moral da história. Fui lá pra RP, né? RP. Relações Públicas, né? Onde eu trabalhava. E aí, cara, decidi. Aquela vontade. Rapaz, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar pro concurso da polícia. E aí, fui lá no Pedro. Ei, Pedro, eu quero fazer, cara, o concurso. Como é que eu faço? Ele, não, garotão, não é assim não. Eu criei um grupo e aí eu vou fazer 3 perguntas pra você. Se você acertar pelo menos 2, aí você entra no grupo. Seletivo aí. Eu falei, desse jeito, né? Aí o moral da história, né? Aí o Pedro fez essas 3 perguntas, né? Aí das 3 eu pesquei. Não, tô brincando, né? Eu ia dizer que eu pesquei. Aí o que acontece? Aí acertei 2 e entrei no grupo, né? Aí hoje eu sou muito grato a Deus também, né? Só questão de agradecimento, né? O Jonathan, cara, que na época era sargento do exército lá, né? Sim. E aí hoje tá na PRF, né? O Noélio, deixa eu ver se o Noélio nessa época tava lá, se deu aula pra nós. Eu sei que o Zé-Ó deu aula pra nós também. E aí, Fabinho, esses que eu tô citando, o Jonathan, cara, e o Zé Oliveira, eles abriam mão do horário de almoço deles, assim, né? No sentido do descanso, né? Iam almoçar no rancho, mas voltava, cara, lá pra sala de comunicação pra dar aula pra nós, sabe? Show de bola. Cara, foi demais, sabe? Então eu sou muito grato também. E aí, meu amigo, em 2016 foi a prova. E aí, graças a Deus, né? Eu fui aprovado ainda na posição, né? 3.314, né? E aí, o que acontece? Fiquei pra 3ª turma. E aí, quando eu dei baixo em 2017... Deu só a conta. Deu só a conta. Por quê? Porque eu já tinha passado na prova em 2016, né? E aí, em novembro já de 2017, eu fui chamado. Né? Deu bom demais. Eu lembro mais de ti lá no TAF, lá nós treinando lá na... Pois é, exatamente. Na praça lá, Namorado E hoje, meu amigo, assim, eu sou muito grato a Deus. Cara, hoje eu posso falar abertamente assim, em público, né? Eu ganhei uma família, cara, uma família policial militar. O Fábio é policial também, pra quem não conhece, o Fábio é policial do Piauí, né? Então o Fabinho sabe muito bem os desafios que né, Fábio? É o dia a dia. Mas sabe também a irmandade que tem, né, na família policial militar, no sentido assim de companheirismo mesmo, né? E eu falo abertamente, cara, aqui em Crateús eu ganhei uma nova família, né? Uma nova aqui família. No batalhão mesmo, Tô aqui, exatamente, tô aqui. Como é que é os desafios hoje? Porque assim, tu tem o papel de liderança da igreja, né? Então deve ter uma demanda enorme. E a polícia também tem os plantões, né? Claro. Exatamente. E aí, Fabinho, o que acontece? Eu sempre vou pela prioridade, né? E eu quero até falar, foi uma pergunta muito interessante, pertinente, porque a escada do sucesso hoje na vida de qualquer pessoa, mas claro que eu respeito, né, todo o pensamento, talvez uma pessoa discorde de mim, mas para mim a escada do sucesso hoje é Deus em primeiro lugar, aí em segundo lugar a família, né? Primeiro Deus, família, depois o trabalho e depois o ministério. Ou seja, o meu trabalho vem antes do ministério. Ou seja, se tem um dia para mim trabalhar e para mim realizar alguma área, algo ministerial, então a minha prioridade é o trabalho. É claro que a gente faz muita troca também de plantão, né?
para se ajustar. Pra ajustar. Mas hoje não atrapalha em nada. E aonde eu tô, cara, eu procuro falar de Jesus. Eu não ia falar isso aqui não, mas uma vez eu tava numa viatura, não vou citar nomes de nada e nem de ninguém, e esse meu companheiro, ele tava passando por um momento muito desafiador na vida dele. Diz só o número da viatura que eu olhei. Não. Ele disse só o dia que eu olhar a escala, né? E aí ele tava passando por um momento muito desafiador na vida dele. E eu deixei, cara, ele abrir, né, algo que ele tava passando. E eu vi ali uma oportunidade para falar de Jesus para ele, né? Para pregar as boas novas que é Cristo, né? E aí ele desabafou comigo e eu introduzi a palavra para ele. Eu confesso para vocês que no dia que eu falei de Jesus para ele, eu não vi, tipo como se ele tivesse absorvido nada do que eu falei para ele. Mas cara, no outro dia, ele me mandou uma mensagem assim: boa noite, meu querido. Eu tava pensando aqui, tô com muita vontade de investir na minha salvação. Aí ele falou assim: saí dessa vida mundana, sonhei com Jesus, mas não consegui ver a face dele, era uma face dourada, não entendi o sonho para a glória do Senhor, mas ele me chamava, acordei chorando, é sério. Então, cara, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu não tive como conter as lágrimas, né? Então eu procuro, sabe, introduzir a palavra de Deus, não perder a oportunidade, sabe? Quantas pessoas hoje não estão precisando de dinheiro somente, não estão precisando de alimento somente, que claro que isso é necessário, mas principalmente, cara, as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, sabe? E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Ubi, e assim, o que é que hoje a Bíblia diz, por exemplo, em relação à legítima defesa, matar alguém, né, em relação a eu estou me defendendo e preciso matar essa pessoa? O que é que a Bíblia diz em relação a isso? Uso da força, né? Uso da força, serve isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? A gente já parte desse... Se é numa troca de tiro, então, né? Tá repreendido em nome de Jesus, que eu e o Fábio, né? Em nome de Jesus tá repreendido. Passou de 30 anos sem precisar. É verdade. Mas eu parto desse princípio, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mas é brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Mas, gente, a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 13, 1 e 2, diz o seguinte, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ou seja, o que eu aprendo aqui com essa porção da palavra? Toda autoridade que hoje foi constituída teve uma permissão. E foi quem que permitiu? Deus. E todos aqueles que se rebelam contra essa autoridade constituída por Deus, eles trazem uma certa condenação para a própria vida deles, né? Então, claro, sendo de uma forma mais específica, cara, eu penso dessa forma. O Fábio é policial, eu sou policial, eu creio, nenhum policial quer ir para o confronto, cara. Um exemplo, a gente tem aqui a pizza né, da Caratius, né, uma pizza deliciosa. Daqui a pouco, quando vamos já. A nossa vontade é daqui a pouco comer essa pizza. Mas eu não consigo acreditar que um cara vai embarcar numa viatura. Eita, hoje eu quero uma troca de... Eu quero trocar tiro. Não, cara, jamais. A gente vê isso quando algumas pessoas quando querem entrar, né, a polícia fica sonhando com isso. Mas estando lá mesmo... Aquela imaturidade, né? Exatamente. Então, o que acontece? Tem algo, claro, meu amigo, que é a nossa ferramenta de trabalho, né? A nossa ferramenta de trabalho hoje é uma arma para nossa defesa e a defesa de outrem também, né? Cessar uma injusta agressão ou alguma coisa do tipo, né? Então, é claro... Né, talvez os internautas aí queiram saber, sim, num confronto você vai atirar, obviamente. Sem sombra de dúvida. Até naquela cartilha dos direitos humanos. Claro. Tá? Em relação a
Aí isso daí, né, de que quando você dispara, não é pra matar, mas pra proteger. Exatamente. Né? A ideia é essa, né? Quando a gente tiver que disparar contra alguém, não é pra tirar a vida dessa pessoa, mas pra proteger a vida de outras pessoas, né? Exato. Que talvez, Cessar a agressão, né? o que essa pessoa esteja querendo tirar, né, em relação a isso. Exatamente. Mas aí é bacana, né, em relação assim a casar nessas duas profissões, porque assim, ó, popularmente, a grosso modo, as pessoas confundem a ideia de que ser uma pessoa de Deus é uma pessoa que nunca vai levantar a mão para alguém, nunca vai falar alto com alguém, nunca vai levantar. Não pode ser ignorante, não pode ser ignorante, né? Que na verdade acaba sendo ignorância das pessoas que pensam assim, ignorância. Claro. Gostei? Justamente. Mas isso aí é algo tão interessante. Olha o que a palavra de Deus fala. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que fala. Eu até separei aqui para a gente comentar um pouco sobre isso. 1 João 1,8. A palavra de Deus diz, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então pode ter alguém que fala assim: ah, mas isso eu não faço, isso eu não erro. Ou então a pessoa pode falar: ah, mas eu não peco. Não, meu amigo, a palavra de Deus está deixando bem claro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, né? E a verdade não está em nós. Porém, diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Até porque se a pessoa não tivesse pecado, né, não seria... Não precisava mais estar buscando. Não precisava estar buscando, é verdade. verdade. Porque ela está ali, né, santo, né? Digamos assim. Mudando aqui o assunto, né? Eu ainda vou responder sua pergunta, viu, meu amigo? A pergunta lá da como é que eu tiro, né, o meu momento. Sempre com Deus. Mas mudando totalmente em relação a tudo, né? É o seguinte que eu queria te perguntar, como é que é a tua visão hoje política? Né? Como é que é enquanto pastor e enquanto pessoa? Claro. Como é que tá a tua visão política? Vota em quem, 2022? Essa é uma pergunta muito... Essa é uma pergunta muito interessante, né? Polêmica e desafiadora. Desafiador, exatamente. eu vejo que hoje não tem como não ser, cara. A política hoje, ela é fundamental na nossa sociedade. Então, eu assim, o meu pensamento, antes de eu escolher um candidato, claro, a gente ora, né, para ver o que ele defende, Fábio. Então, assim, nós como igreja, nós partimos do princípio de defender a família, sabe? Nós somos, a favor da família, porque a família é uma instituição criada por Deus. Então, é algo coerente. Se um político, ele se candidata e ele tem princípios, né, que ele vai de encontro à família, ele é um forte candidato a não ter o voto da grande maioria dos cristãos. Não é verdade? Então, assim, a igreja do Senhor Jesus hoje, a igreja que eu digo assim, o corpo evangélico, cara, hoje ele é muito importante na questão política. Com certeza, com certeza. É que a Não é doido, demais. Tanto é que a última eleição que teve para presidente, né? Meu amigo, o papel evangélico foi fundamental. E eu vi vários líderes, né, se manifestando em relação a isso, né? Gubi, em relação a sonho hoje, qual é o teu sonho aí para o futuro e tal? Você fala no âmbito pessoal, ministerial? Nos dois. Eu quero assim, falar sonho ministerial, né? Hoje o meu sonho ministerial é que a nossa cidade, cada vez mais, ela conheça o verdadeiro Cristo, sabe? Eu falo isso sem demagogia. Eu sinto muito, cara, quando eu passo aí de madrugada, trabalhando, né? E eu vejo pessoas, cara, caídas nas calçadas, sabe? Ali, envolvida nesse mundo das drogas, da prostituição, da bebida. Então, o meu sonho hoje para a Igreja da Paz, né? A família ao qual eu estou inserido, eu sempre falo para eles, né? Que o meu sonho um dia é ter uma célula em cada rua dessa cidade. É claro que é um trabalho muito árduo e nós vamos aos poucos. Ou seja, hoje nós temos
14 células só em Crateús, né? 14 células. São muitos. Então nós vamos começar, né, um alvo alcançável. Vamos orar para ter uma célula em cada bairro. Imagina, ter uma célula nos Venâncios, uma célula na Ilha que já tem, uma célula na São Vicente que já tem. Nós vamos orar os bairros ainda que não tem célula. Vamos orar para a gente chegar lá e de lá se ramificar para as ruas, levando a palavra de Deus. Então, esse é o nosso sonho no âmbito ministerial. Né, para a nossa cidade. Fruto da Paz Church de Crateús, hoje nós já temos igreja e não célula. Nós temos uma igreja no Rialejo, né, uma igreja que já é própria, né? É uma pessoa muito, muito abençoada, né? Dono lá de muitas terras, doou um terreno para a igreja, né? Os irmãos se juntaram, construíram a igreja, cara. Há uma história incrível, né? A história lá da Paz Church Rialejo. Temos uma igreja consolidada em Nova Russas também. Temos uma igreja de Monsenhor Tabosa. Hoje quem Mas é esse pessoal mora lá? Mora lá. Ou é daqui que vão pra lá? Não. Tudo mora lá. Tudo mora lá, exatamente. Então temos uma igreja em Monsenhor Tabosa, Quiterianópolis também, né? Então Santa Cruz de Banabuiú, na Cruzeta. Tirando essa igreja de Quiterianópolis, todas as outras igrejas nasceram da Paz Crateús. Então nosso sonho, né? Nosso sonho é olhar aqui para Ipaporanga e desejar mesmo, sabe, uma igreja da paz lá também, para se juntar com as que já estão lá e anunciar Jesus, cara. Isso é o que queima no nosso coração, né? Não, show de bola. E em relação a ti mesmo, enquanto pessoa, tem algum sonho? Claro que assim, você está dizendo que seus sonhos em nome de... Seus sonhos são os sonhos que Cristo tem para você, né? Mas assim, tem algum desejo profissional? Hoje, Fábio e o Elcim, né? Hoje eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu já tenho, né? Mas eu sou um cara sonhador também, né? Óbvio. Não é só José do Egito, né? Que era um sonhador, né? Eu sou um sonhador, graças a Deus, né? Através de pessoas eu consegui a transferência aqui para Crateús, né? E agora já estabilizado, digamos assim, né, aqui na nossa cidade, eu já iniciei um empreendimento também, né, uma loja voltada para... Já pode ser nosso colaborador, hein? Já pode colocar aí para ser patrocinador. Com certeza. E aí, tá fechado. Olha aí, ó. Eita, rapaz. A partir de hoje... já vamos anunciar como é o nome do negócio? Crateús Céu, né? Crateús Céu, meu amigo. Se você quer ajeitar seu celular... Precisando do celular. Fechou. Aí, macho. Ei, rapaz. Casou, precisando do celular. Capinha, manutenção, película de vidro. Meu amigo, homem aqui é desenrolar, tem tudo. Crateús Céu. Anota aí. Anota. Gente, só essa propaganda deles dois aí já valeu já o patrocínio, né? E aí eu sempre sonhei com isso, cara. Eu e a minha esposa, a gente orava, meu amigo. É por isso que eu repito de novo, Tiago 5,16. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a gente foi gerando essa loja no mundo espiritual. Um dia eu ouvi de um pastor amigo meu, ele diz assim, ó: tudo que acontece no natural, primeiro tem que ser conquistado no sobrenatural. E para você conquistar algo no sobrenatural, cara, é só através de oração, sabe? Dobrar o joelho. Então, há muitos anos, né, eu orava por essa loja. Claro que eu já trabalhei em outras lojas aqui, que hoje são, né, amigos meus, né, a própria, não sei se eu posso citar nomes, né? Pode, fica à vontade. Marcelo, aqui é Podmar. Podmar, né? O nome, sabe, o nome é justamente para isso, né? Como é uma conversa aí, posso falar disso? Podmar. É justamente aí, viu? É verdade. Eu cheguei aqui hoje, eu falei, sim, Podmar, cara, porque a gente fala muito mar aqui também, né? É do macho. É do macho cearense. Macho. Ei, rapaz, vem aqui, tá? Do mar, né? E aí, quando o Marcelo, né? Grande Marcelo, um abraço, meu querido, que hoje é o proprietário da Infocel. Desenrolado demais. Ele é da tua igreja também? Não. É outra, né? Que ele é evangélico, não é? Marcelo é um homem de Deus, o Marcelo é uma bênção, né? Ele, a Leila, né? Um abraço, querido. Já queremos você como nosso colaborador, a gente já vai aproveitando. Olha, rapaz, aqui é tudo no improviso, é algo maravilhoso, né? E aí, quando o Marcelo chegou na Infocel, né, o dono dela era o Marcílio, que é casado com a minha tia. E quando o Marcelo chegou lá, eu já trabalhava lá.
né? Isso 2008, 2009, né? Por aí. Então de lá pra cá foi crescendo isso, né? Esse gosto, né? Assim, pelo eletrônico, né? Claro. E aí, assim, eu dei baixa do exército e aí outro grande amigo meu me estendeu a mão, que foi o Bruno aqui da Connect, né? Eu sei. E aí ele tem a parte da revenda, fui trabalhar com ele e já pode ser o que também o Bruno? O nosso colaborador. Colaborador também, né? Só porque é outro empreendimento que ele tem, né? Porque aí o do céu já tá garantido. Já até o céu já tá. Até o céu já tá garantido. Já não né? pode ter outro, vai. E aí fui trabalhar com o Bruno, né? E aí saí do Bruno porque o concurso me chamou. E aí, cara, agora teve algo também que eu admiro muito o Bruno. Bruno hoje é um cara visionário, né? Também, um grande homem de Deus também. Empreendedor, né? Empreendedor. Eu tava trabalhando com ele, cara, numa das viagens que a gente fazia na revenda. E aí eu falei, Bruno, o concurso vai me chamar agora. E aí, quando eu me formar, que eu conseguir vir para Crateús, cara, eu vou voltar para trabalhar para ti. E isso eu tava viajando com ele, lembrei agora, a gente tava indo para Fortaleza. Aí ele olhou para mim e falou, cara, Guto, tira esse pensamento da tua cabeça, cara, de querer trabalhar pros outros ainda. Cara, ó, vai, planeja teu negócio. E aí, isso aí, massa, viu, cara? meu irmão, isso aí desceu pro meu coração. Eu falei, cara, que maravilha. Então eu passei a não mais pensar em trabalhar para ele. Eu passei agora a orar para ter o meu próprio negócio. E agora nesse ano, né, de 2021, né, eu iniciei a Crateús Céu e cara, graças a Deus tá uma bênção. A partir de hoje, não, né, agora, meu amigo. Não, o que eu ia falar? A partir de hoje, toda troca de frontal na Crateús Céu, você ganha uma película 3D. Nós vamos implementar o serviço leve e traz. Se estiver chovendo agora, você não quer sair de casa, seu aparelho vai sair com segurança da sua casa. Sem dúvidas. E volta com segurança. Olha, e o homem entregou o ouro todinho. Ele trabalha com isso aí desde 2005. 2007, 2008. 2007, Tu é 2008. doido também, antigão aí no Tu vai negócio. entregar teu celular pra qualquer um? Não, tu é Ou pra doido, quem não, entende? tu é doido, né, macho? Rapaz. Ave Maria. Ei, o homem entende, meu filho, tu é doido, Cara, né? e falando sobre celular, cara, tem uns caras que trabalham bem aqui na revenda aqui do Bruno, na manutenção, né? E hoje eles estavam sabendo que eu vinha pra cá. Cara, a gente tem que... Posso mandar um abraço pra eles? Mande, com certeza. O Euclis Nós temos que sabia. combinar esse negócio do pode. 1, 2, 3. Pode, Eu posso fazer posso mandar um alô pra ele? Pode. Então, Euclis, meu amigo, um abraço pra você, meu querido, pro Leonardo, pro Jorginho, pro Bruno, pra todo mundo aí. Vocês Show. são top demais, meus Isso amigos. aí. Gobuzão, cara. Meu amigo, Chique. olha, se a gente for conversar, nós vamos conversar quanto tempo. Até o dia amanheceu, tu é doido, né? Mas como o tempo é limitado, né, a gente pôde conhecer um pouco, né, da sua história. E aí é um prazer, né, a gente queria agradecer, né, sem sombra de dúvida, pela sua presença. E aí, como deu pra ver que você é um homem mesmo, né, cheio de Deus, não é só pela liderança que você desempenha na igreja, né, mas dá pra ver que cada palavra que você fala, você tá cheio da palavra de Deus, né, então, sem sombra de dúvida, se a gente fosse falar aqui, era a noite toda, Claro. porque você ia falar a noite toda em nome de Deus e o que Deus tem pra falar pras pessoas e pra todo mundo, né, em modo geral. Mas a gente quer agradecer, né, assim, pela sua presença, né. Você realmente, né, diante do Papa, a gente pôde comprovar o quanto você é grande, por isso que você tá onde está, né? Deus é maravilhoso. Pois é, então, certamente, né, foi Deus que deu essa graça para você, o dom da comunicação, essa pessoa meiga, né, porque você é muito meigo, não é porque tem um olhar azedo, tô brincando, mas tem carisma. que realmente você é pronto, essa é a palavra, você tem muito carisma, muito mesmo. E assim, quando você fala, a gente sente o carinho. Tá entendendo? Você fala assim, a gente sente que você tem um carinho pela gente, pelas pessoas, né, da sua igreja, de pessoas de um modo geral, né? Porque Claro. você, uma das suas metas, né, enquanto de vida, é trazer mais pessoas para a palavra de Deus, né? Uma das coisas que eu achei muito bacana é que as pessoas até criticam muito, né, em relação às igrejas evangélicas, é muito esse partidarismo de minha igreja é assim, ela é melhor e não sei o quê, e de certa forma eu até te induzi isso, né? Claro. Quando eu te fiz a pergunta, o que vocês fazem para atrair tantos jovens, o que vocês têm de diferente, e aí você, por ser uma pessoa cheia de Deus, você, né, Colocou Deus na frente. foi, é Deus, né, Claro. não sou nós, não é nossa igreja, é Deus, né, Claro.
E aí outro momento foi quando o Elcinho lhe perguntou quantas pessoas tem na igreja, né? E você falou que nem consegue mensurar, porque todo dia tem pessoas aceitando Deus. E aonde tiver alguém aceitando Deus, é alguém que está na sua igreja. Claro. Né? E aí a gente falou da igreja fisicamente, você em momento algum falou da igreja fisicamente. Perguntei onde se localizava, mas mais uma vez você falou que está em todo lugar e está nas pessoas que querem Deus, né? Então dá pra ver o quanto que isso é mais forte do que essas nomenclaturas, Claro. né? De igreja, de grupo, de povo, né? Você tá além disso. E aí fica ainda mais a minha admiração por você, né? Enquanto pastor, enquanto policial, né? Que a gente já tinha, mas agora enquanto pastor admiro mais ainda, de verdade, de coração, sinceramente, né? E dizer que é um prazer, né, ter conversado com você e também dizer que as pessoas estão em boas mãos, né? As pessoas lá aqui. Aleluia. Deus é maravilhoso. Né? Muito obrigado, viu, meu amigo, pela Eu que presença. agradeço, meu querido. E aí aqui só é uma porta, né, que se abre. Claro, e aí vamos estar à disposição. E outras conversas também virão, outros tons, outros... Mais um colaborador, né? E ainda, acima do mais, né, agradecer pela colaboração, até porque é uma questão mútua, né? É Claro, mútua, claro, né? sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Assim, Gobizão, mais uma vez também fazer que nem o Fábio, agradecer, tá? E é como o Fábio falou, né, cara? A gente vê que você tem muito a expressar sobre Deus, a gente vê que você tem um conhecimento, né, muito grande. E o que mais me admirou é a gente ver que você realmente quer falar de Deus de coração. Claro. É isso que eu percebo. Não é para pagar um de cara que conhece, não. Claro. É para falar de Deus de coração, para que as pessoas realmente sejam tocadas de verdade. Claro. E a gente espera que o podcast também sirva para isso, Claro, né? né? Seja um instrumento de Deus também na vida das pessoas, como você está aqui hoje, né? Que se expanda bastante também seu vídeo. Para que as pessoas também conheçam o seu lado e conheçam a Deus, que você falou muito bem de Deus aqui. Para quem não conhecia Deus, você apresentou ele muito bem, né? E a gente tem muito a te agradecer e fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Convidar as pessoas, né? Convidar. Você, né? Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer, sabe, a vocês pela oportunidade, né? Rapaz, vocês são pessoas assim maravilhosas, né? O Fábio, né, meigo demais, né? O Fábio, W Lima, né? W Lima, né? Era W Lima, era. Então, realmente, o W Lima eu tenho um carinho muito grande por ele, né? A gente construiu uma amizade, né, W Lima, ao longo desses anos, né? E aí, meus queridos, eu quero só ter gratidão mesmo. Hoje, se eu tô aqui, é pela graça de Deus, sabe? A minha história hoje, olhando para o passado, faz todo sentido hoje. Por quê? Porque a minha mãe, que no passado era daquele jeito, né? Como eu falei aqui, sim, hoje, cara, é uma serva de Deus lá em Brasília. Então eu olho para esse Deus maravilhoso que mudou a história da vida da minha mãe, que tem me mudado dia após dia, sabe? Que tem operado milagres no nosso meio. Cara, e como não falar desse Deus tão maravilhoso, sabe? E eu louvo a Deus, porque hoje eu só tenho 31 anos. E sabe por que eu louvo a Deus? Porque no meu auge, cara, do meu vigor físico, eu tô anunciando Jesus, sabe? Show. Eu tô anunciando Jesus, cara. Então isso é maravilhoso. E eu queria encerrar, se vocês me permitirem, fica à vontade, né, só doido, fazendo um comentário, né? Teve aquela tragédia, né, lá em Minas Gerais, né? Sim. Morreram 10 pessoas, né? A gente sente muito por essas mortes. Mas o padre Fábio de Mello, ele fez um comentário, cara, que, sabe, me tocou muito. E ele disse o seguinte, isso aqui é um comentário do padre Fábio de Mello, tá bom? Dai honra a quem honra merece. Então, o padre Fábio de Mello disse isso aqui, ó. Tava vendo aqui a tragédia de Capitólio e me veio à mente uma coisa. Havia ali muita gente gritando para as pessoas que estavam nas lanchas: saiam daí, saiam daí. Ficou todo mundo distraído, rindo, tirando fotos, e olha que o tempo estava ruim, chovendo, e mesmo assim foram se arriscar. É assim que eu vejo o mundo hoje. Muita gente distraída, muitos brincando com o perigo, brincando com o pecado e brincando de ser crente. Estamos pregando e avisando para as pessoas o que vai acontecer, o que o mundo vai passar.
mas a maioria encontra-se brincando e distraído. Começamos 2022 igual a 2020, 2021, com tragédias, epidemias, mortes, natureza gemendo e Deus gritando para humildade, gritando para a humildade. Voltem-se para mim e arrependam-se dos seus pecados. Na verdade, aqui eu creio que ele queria falar, Deus estava gritando para a humanidade, né? Voltem-se para mim e arrependam-se dos seus pecados. Enquanto isso, a multidão segue brigando por política, querendo carnaval, lotando estádios de futebol e esvaziando igrejas. A distração continua e a parede de rocha prestes a esmagar a humanidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso, meu amigo, é muito forte. É muito forte. E eu queria, né, deixar, né, essa palavra, sabe? Encerrar com essa palavra, sabe? Não há mais tempo a perder, não é mais hora de nós perdermos a oportunidade. Paulo, quando ele estava, Paulo já de idade, né? Ele fala para um jovem chamado Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, queridos, e a única forma de nós vivermos uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida feliz, é se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Então que Deus abençoe você que está em casa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, tudo que você for fazer, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu não poderia também encerrar sem orar, né? Pronto. Orar, se vocês me permitirem, eu quero. Com certeza, eu com quero certeza. estar orando, tá bom? Pode. Eu posso orar por vocês, pessoal? Pode, amém, né? Aleluia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. A tua santa palavra diz, Pai, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei, Pai, que essa iniciativa dos meus amigos, Pai, Fábio e o Elson, de iniciar, Pai, esse podcast, com certeza é para abençoar muitas vidas aqui nessa cidade. Muitas famílias ainda serão de uma forma mais intensa, Pai, abençoadas através desse podcast. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela vida do Elson, pela vida da Nayane, pela vida do pequeno Apolo. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada vez mais essa família tão abençoada. Também te oro, Pai, pela vida do Fábio, da sua esposa, da sua família. Aonde ele estiver, Pai, que a tua graça protetora e abundante esteja sobre a vida dele, da vida dos familiares deles, Pai, em nome de Jesus. Também nós oramos, Pai, pela nossa cidade. Senhor, te apresentamos, Pai, cada bairro de Crateús. Nós entendemos, Pai, que a população de Crateús não precisa apenas de recurso material, mas acima de tudo, Pai, a tua população precisa, Pai, de conhecer a verdade que é Cristo. Senhor, nós oramos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Amém, meus amigos, só gratidão mesmo, gratidão mesmo. Muito obrigado. Tamo junto, meu querido, show, Jesus. Sempre bem-vindo, viu? Na hora. Galera, se você gostou, dá aquele velho like, se inscreve, tá? E se você quer ser um colaborador, bora pra cima, porque aqui é Pode Mar. Pode, mano. Justamente, ó, se inscrevam lá, certo? Não custa nada, só ir lá, clica lá e se inscreve, beleza? Valeu, E valeu. a Crateús Céu, seguidores também, né? Crateús Céu tá aí, vamos botar o Instagram, tá na descrição do vídeo. Então tu já vai lá na Crateús Céu e dá aquela velha seguida, porque, ei, manutenção, tudo enquanto em celular, nesse período de chuva aí, ó, meu amigo, teu celular fica zerado. É, Crateús Céu.